Impotência sexual é um assunto sobre o qual muitos homens evitam falar, mas atinge em algum grau 25 milhões de brasileiros acima dos 18 anos. Entre a faixa dos 40 anos, 30% não consegue ter relações por falta de ereção. Mas o problema tem tratamento, que pode variar de terapia à prótese peniana, passando por remédio oral e injeção. A impotência sexual entra dentro de um diagnóstico de uma disfunção sexual. A disfunção sexual, quando o paciente chega até a gente queixando de alguma queixa do ponto de vista sexual, não só a impotência, a não ereção, compreende disfunção sexual. É quando o paciente não consegue atingir a ereção, tem perda da ereção e não consegue ter toda a incursão do ato sexual. A disfunção erétil está relacionada, na verdade, com diversos motivos. Ela tem um motivo fisiológico. Cada vez que a gente vai ficando mais idoso, a gente tem riscos de piora da qualidade da ereção. É algo natural que vai acontecer. É importante diferenciar quando há uma falha eventual, motivada por fatores específicos, de quando o problema requer o acompanhamento médico. O tratamento inicia-se com uma avaliação laboratorial para saber como estão o metabolismo, colesterol e os triglicerídeos. O doente que manifesta início de disfunção erétil, ele pode ter risco de ter outra alteração mais grave dentro de 2 anos. Ou seja, aquele paciente de 48 anos que passa a ter alteração de função erétil, ele pode ter algum risco de infarto nos próximos 2 anos. Dados internacionais revelam que até 70% dos pacientes respondem bem ao tratamento com medicação. Quando o homem não reage ao remédio, porém é indicado o implante de prótese peniana. Como que é o planejamento relacionado ao tratamento do doente de disfunção erétil? O doente vem à consulta, a gente precisa ter entendimento qual é o interesse, quais são as aflições, como está a relação do casal e qual o interesse do casal frente às questões de ereção e as questões relacionadas à parte de disfunção erétil. É interessante a gente ter um entendimento inicial se o paciente tem alguma doença crônica, pressão alta, diabetes, outras doenças associadas e se ele está bem controlado relacionado a essas doenças. Problemas na próstata e o uso de anabolizantes ou remédios contra depressão e hipertensão para emagrecer também podem piorar a situação. O cigarro, por sua vez, obstrui os vasos, levando menos sangue até os corpos cavernosos do pênis. O sedentarismo aumenta a gordura abdominal, atinge os vasos e diminui a testosterona. Além disso, o estresse e a depressão interferem nos sinais cerebrais e pode desencadear a perda do desejo sexual. A prótese peniana é mais um artifício de tratamento do doente que tem disfunção erétil, que precisa tratar as causas bases, pode fazer terapia medicamentosa oral, medicamento intracavernoso. Se o doente passou por todas essas etapas e não teve nenhuma resposta, é um doente candidato à prótese peniana.